Olá, pessoal! Agora a gente vai entrar no projeto didático do livro do Ler e Escrever do quarto ano. Lendo e compreendendo textos dramáticos, etapa 1, apresentando o projeto. Esse projeto nós não vamos conseguir executá-lo na íntegra, mas eu quis apresentar ele para vocês entenderem um pouquinho mais sobre uma outra situação que ele favorece para nós. Então, olha lá, atividade 1, apresentação do projeto. Nesta atividade, seu professor compartilhará o objetivo do projeto e o que o estudarão. Nele, vocês conhecerão textos teatrais e como eles contribuem para a autonomia e fluência leitora. Ao final do projeto, versarão sobre a apresentação da leitura do texto teatral para as demais classes de sua escola. Então, aqui o nosso projeto vai emperrar, porque a gente não está na escola. Seu professor escolherá um vídeo de leitura dramática para assistirem com o objetivo de conhecerem como acontece a leitura dramática e analisar alguns aspectos, como a realização da leitura do texto teatral, o que mais lhes chamou a atenção, como foi realizada a leitura pelos autores e outras análises que surgirão no momento, tá bom? Nós vamos parar aqui nessa situação. Mas eu quero apresentar para vocês o quê? Nós vamos estar conhecendo um pouquinho os discursos, ou seja, a forma como um texto dramático ele é apresentado. Discurso direto. Discursar vem da questão falar. Direto. Por que será que ele é direto? Vamos descobrir? Vamos lá. Ele é um discurso direto quando a fala do narrador é separada da fala dos personagens pelas pontuações. Então, pelos dois pontos, pelo travessão e pelas aspas. Então, quando a gente está lendo um texto narrativo, que ele apresenta, né? O narrador fala e depois aparece os dois pontos, aparece o travessão na fala do personagem ou a fala está entre aspas do personagem. Isso é um discurso que a gente considera em língua portuguesa direto. O narrador e o personagem estão falando nesse texto, mas a gente consegue perceber nitidamente quando é a fala do narrador e quando é a fala do personagem. Agora vamos lá para o discurso indireto. Indireto é quando acontece exatamente o contrário. É o próprio narrador que diz o que o personagem fala. Nele não tem separação da voz do narrador da voz do personagem. Vou escrever errado aqui. Tá certo? Então não tem diferença. O personagem também fala pelo narrador. Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Vamos ver esse discurso direto, que também usa o DD aqui, né? Antônio avisou, dois pontos na outra linha, parágrafo, travessão. Aí, ó, aqui a gente sabe que é a fala do narrador. Antônio avisou. Nós teremos aula online, então aqui a gente sabe que a fala é
do personagem. Fica bem distinto, a gente consegue perceber essa diferença. Percebeu essa diferença, a gente fala que é um discurso direto. É o próprio personagem que está falando, não é alguém que está falando por ele. Olha o exemplo do discurso indireto. Antônio avisou que eles teriam aula online. Foi dito a mesma coisa. Mas perceberam que aqui a gente consegue perceber a separação das falas, que é do narrador e aqui é do personagem. E aqui foi a fala só do narrador. Antônio avisou que eles teriam aula online. Dissemos a mesma coisa de maneira diferente. Aqui, qual a maneira diferente? Nesse primeiro exemplo é um discurso direto, nesse segundo é um discurso indireto. Tá? Vamos a outro exemplo. Discurso direto. Olha aqui o uso da aspas na fala. Por que você não vai assistir às aulas? Perguntou a mãe irritada. Então, aqui a gente percebe que é a fala da mãe, é a mãe falando. Por que você não vai assistir às aulas? Aqui é o narrador que fala. Perguntou a mãe irritada. Discurso direto. Discurso indireto. A mãe irritada perguntou ao filho o motivo de não assistir às aulas. Aqui foi tudo o narrador que disse, foi ele que contou a cena. Aqui não, aqui teve a participação do personagem na cena e do narrador. Discurso direto quando isso acontece e discurso indireto quando isso acontece. Outro exemplo de discurso direto. A professora chegou. Bom dia, começou ela. Vocês trouxeram a lição de casa? A professora chegou. Narrador falando. Bom dia. Fala do personagem. Começou ela. Fala do narrador. Vocês trouxeram a lição de casa? Fala do personagem. Percebemos aqui 2 participações. Podemos até ter mais participações, mas fica distinto quando é o personagem, quando é o narrador. Discurso indireto. Os alunos responderam que trouxeram a lição. Foi algum aluno que respondeu aqui? Ou foi o narrador que disse isso? Se tivesse aqui, Antônio respondeu. Sim, professora, trouxemos a lição. Seria um discurso direto. Mas como ela está escrito assim, eu não consigo perceber a separação entre narrador e personagem. Por isso é somente o narrador. Quando é só o narrador que fala, é discurso indireto. Eu vou estar mandando para vocês 2 leituras dramáticas. Uma vai ser do texto A Megera Domada de Shakespeare, que vai ter a participação de narrador e personagens. E a outra é Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Guará. Tá bom? Vocês também vão perceber isso. Assistam e vejam. Isso é para trabalhar a fluência leitora, como está escrito aqui, autonomia, que é você fazer sozinho, ler de maneira fluente, tá bom?